Salvete carissimi carissimaeque! Olá a todos e bem-vindos à sétima parte de nossa segunda lição do curso Latim para Principiantes. No primeiro vídeo desta lição, fizemos uma introdução à análise lógica, exibindo uma breve pauta do que veríamos nos vídeos futuros. Nas sessões anteriores, adentramos o mundo dos 6 elementos básicos que podemos encontrar em uma oração, e já estudamos a fundo 3 deles: o sujeito, o objeto direto e o objeto indireto, além, é claro, do predicativo do sujeito. Os 3 últimos elementos que estudaremos recebem o nome de termos acessórios da oração, pois eles não são tão importantes como os 3 primeiros. Veremos que a função de um termo acessório é delimitar ou especificar o significado do sujeito ou indicar as diversas circunstâncias sob as quais se processa a ação do verbo. O primeiro termo acessório que estudaremos é o adjunto adnominal restritivo. Antes de lhe fornecer qualquer definição, façamos a análise do seguinte enunciado: a mãe de Paulo é professora. Se você assistiu à nossa última aula, conseguirá destrinchar esta oração sem nenhuma dificuldade. Temos a mãe de Paulo como sujeito, é como verbo de ligação e professora como predicativo do sujeito. Se você tem dúvidas em relação a esta análise, por favor, retorne ao vídeo anterior. Muito bem. Pedirei agora que se esforce um pouco mais e tente se lembrar da definição de núcleo. No segundo vídeo desta lição, definimos núcleo do sujeito como o principal dos termos que o compõem. Isto é o termo mais importante, sem o qual a oração carece de qualquer sentido. Tomemos o sujeito de nossa oração, a mãe de Paulo. Qual é o seu núcleo? É fácil perceber que mãe é o termo mais importante. Trata-se, portanto, do núcleo do sujeito, que representaremos aqui por NS. Bom, como justificamos, então, o termo de Paulo? Trata-se simplesmente de uma restrição. Ora, a mãe podia ser de Pedro, de Carlos, de Maria e assim por diante. Mas quando dizemos mãe de Paulo, estamos especificando ou restringindo a palavra mãe. Concluímos, portanto, que o termo de Paulo não apenas completa o sentido da palavra mãe, como também limita e especifica essa palavra. O elemento da oração que possui essas características é denominado adjunto adnominal restritivo e será representado pelas letras A, A, R. Adjunto adnominal porque vem junto ao nome, e restritivo porque está aí para especificá-lo. Bastante sugestivo, não é verdade? A tradução latina da frase acima seria Mater Pauli magistra est. Temos aqui Mater Pauli como sujeito, est como cópula ou verbo de ligação, magistra como predicativo do sujeito e Pauli como adjunto adnominal restritivo. Existem 2 palavras nesta oração latina que provavelmente lhe soam de alguma forma familiares. A primeira delas é a palavra mater, mãe. É daí que se originaram o substantivo maternidade e o adjetivo materno, relativo ou referente à mãe. A outra palavra é o substantivo magistra, que significa mestra ou professora em latim. É daí que vem o termo português magistério, que se refere ao ofício do professor. Com estes exemplos, você percebe que aprender o vocabulário latino é mais fácil do que você imagina, pois você pode o tempo todo fazer associações com a nossa própria língua que o farão lembrar de cada palavra nova que aprende. Eu tenho certeza, por exemplo, de que você jamais vai se esquecer, graças a este comentário, como dizer mãe e professora em latim. Muito bem. Podemos partir agora para uma definição um pouco mais precisa do que vem a ser o adjunto adnominal restritivo. Adjunto adnominal restritivo é todo complemento que restringe, isto é, especifica um nome, ao mesmo tempo que lhe completa o sentido. Eu gostaria de adicionar aqui que, morfologicamente, o adjunto adnominal pode ser expresso por várias classes de palavras. O adjunto adnominal restritivo apresenta uma característica que nos será de grande ajuda em sua identificação. Essa característica será discutida dentro de alguns instantes. Vejamos agora alguns exemplos onde podemos encontrar esse elemento, o adjunto adnominal restritivo. A primeira frase nos diz: o retrovisor do carro está quebrado.
Observe que o termo em negrito está aí para restringir e completar o sentido do nome retrovisor. Podia ser o retrovisor de uma moto, de um ônibus ou até de um caminhão, mas estamos especificando que se trata do retrovisor de um carro. E mais, de um carro em especial, pois temos também a presença do artigo definido o. Como ficaria a frase se eliminássemos dela o adjunto adnominal restritivo? O retrovisor está quebrado. Observe que ela ainda apresenta sentido, mas o adjunto adnominal está ali para completar esse sentido. O segundo exemplo nos diz o seguinte: segundo a tradição, Rômulo foi o primeiro rei de Roma. Mais uma vez, o rei podia ser da França, da Espanha ou até mesmo do Brasil, mas o adjunto adnominal restritivo torna claro que se trata do rei de Roma. Experimente retirar esse termo da oração. No terceiro exemplo, temos: Newton e Leibniz foram os pais do cálculo diferencial e integral. Ora, você reconhece muito bem essas duas personagens. Poderíamos ter sido um pouco menos sucintos e dito que Newton foi o pai do ilustríssimo Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, ou Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Poderíamos ter dito também que Leibniz foi o pai do primeiro livro a tratar deste assunto tão amado por nós, estudantes de ciência e engenharia, que é o cálculo, o Nova Methodus pro maximis et minimis, ou novo método para máximos e mínimos. De fato, embora se acredite que Leibniz e Newton tenham co-inventado o cálculo, a maior parte da notação que utilizamos hoje é oriunda dos trabalhos de Leibniz. Você pode experimentar um pouco dessa notação e a sua relação com a língua latina assistindo ao 5º vídeo de nossa primeira lição, Prática de Leitura, Evolução de Sinais Tipográficos. Mas voltemos ao nosso exemplo. O termo destacado corresponde a um adjunto adnominal restritivo, pois está limitando e especificando o sujeito composto Newton e Leibniz. Poderiam ser os pais de qualquer coisa, mas são os pais do cálculo diferencial e integral. Embora eu já tenha ouvido discussões de matemáticos que atribuem todo o mérito a um ou outro, mas tudo bem. Quais são as notícias de hoje? Ora, poderíamos estar perguntando das notícias de ontem, da semana passada, de amanhã ou até do ano que vem, mas estamos interessados em saber a respeito das notícias de hoje. De hoje, portanto, está restringindo o nome às notícias. Portanto, dizemos se tratar de um adjunto adnominal restritivo. Paulo é um grande amante das artes literárias. Ora, Paulo poderia ser um grande amante das artes cênicas, das artes marciais ou até mesmo do cálculo diferencial e integral. Mas não, estamos especificando se tratar de um amor às artes literárias. Temos assim Paulo como sujeito e das artes literárias como adjunto adnominal restritivo, ok? A cor desta camisa é mais bonita que a daquela. Temos aqui dois adjuntos adnominais restritivos, ambos destacados em negrito. O primeiro traz consigo a ideia de que poderíamos estar falando da cor de qualquer coisa, mas estamos falando da cor de uma camisa em especial. O segundo adjunto remete novamente a uma camisa, desta vez outra, que se encontra mais distante. Há aqui elipse, ou seja, omissão do nome cor. A cor desta camisa é mais bonita que a cor daquela, ou seja, de uma outra. Temos novamente adjunto adnominal restritivo. Observemos agora o nosso último exemplo. As posições dos planetas em relação ao Sol foram descritas no livro de Copérnico. Eu não poderia deixar de comentar com vocês sobre a beleza desta obra. Tanto os livros de Newton e Leibniz, que citamos anteriormente, quanto os livros de Copérnico, Kepler e centenas de outros cientistas, foram publicados originalmente em latim. Isso mesmo, em latim. Foi em seu livro De Revolutionibus Orbium Coelestium, ou Da Revolução das Esferas Celestiais, publicado em meados do século XVI, que Copérnico propôs um modelo alternativo ao modelo geocêntrico de Ptolomeu. Depois de apresentar um diagrama exibindo o Sol e os planetas em seu redor, Copérnico escreveu: In medio verro omnium residet sol. Quis enim in hoc pulcherrimo templo lampadem hanc in alio vel meliori loco poneret, quam un de totum simul possit illuminare. Mas no centro de tudo reside o Sol. Pois quem neste belíssimo templo,
colocaria essa lâmpada em lugar diferente ou melhor do que aquele de onde pode iluminar tudo ao mesmo tempo. Belíssimo, não é mesmo? Quem sabe um dia trabalhemos em detalhe com a tradução desta e outras obras também, para fixar o conteúdo aprendido neste curso. Pois bem, voltando à nossa análise, temos dois planetas como o adjunto adnominal restritivo de as posições e de Copérnico como adjunto adnominal restritivo de livro. Podia ser a posição da Lua ou de uma estrela, mas estamos restringindo a nossa discussão aos planetas. Por fim, o livro poderia ser de Kepler, Stephen Hawking ou Machado de Assis, mas há uma restrição muito clara quanto ao material, é o de Copérnico e nenhum outro. Muito bem. No início deste vídeo, eu disse que o adjunto adnominal restritivo apresenta uma característica que pode nos servir de grande ajuda em sua identificação. Vejamos agora do que se trata. Talvez você tenha percebido algo em comum entre todos os adjuntos adnominais restritivos destes exemplos. Pense por um instante. Todos eles, sem exceção, apresentam a preposição de, seja em sua forma isolada ou combinada com algum artigo definido ou indefinido. Podemos escrever, portanto, duas importantíssimas observações a respeito do adjunto adnominal restritivo. A primeira é que o adjunto adnominal restritivo, como acabamos de concluir, sempre vem acompanhado, em português, da preposição de, mas o oposto não é verdadeiro, ou seja, nem sempre a preposição de indica adjunto adnominal restritivo. Pense na frase eu gosto de você. Sabemos, neste caso, que de você é objeto indireto, conforme temos estudado em vídeos anteriores. Não temos, nesse exemplo, adjunto adnominal restritivo, embora contemos com a presença da preposição de, ok? Uma segunda observação é que o adjunto adnominal restritivo encerra quase sempre a ideia de posse. A casa de Maria, o carro de Paulo, mas é óbvio que isso não acontece sempre, pelo menos não quando pensamos a oração com um pouco de bom senso. Pense no trecho o retrovisor do carro. Será que existe mesmo aqui uma ideia de posse? Estamos realmente dizendo que o retrovisor pertence ao carro? Ou estamos simplesmente restringindo o retrovisor ao nome carro? Eu prefiro deixar essa reflexão a cargo do estudante. Se você já estudou inglês, deve se lembrar do apóstrofo S utilizado em situações como as dos exemplos anteriores. Se queremos dizer que o carro de Paulo é azul, não diríamos The car of Paul is blue. Diríamos, em vez disso, Paul's car is blue. O apóstrofo S que acompanha o nome indica se tratar de um adjunto adnominal restritivo. Outros exemplos em que esse fenômeno acontece são as seguintes orações. This book is not mine, it's Mary's. This house is my parents'. Observe que o apóstrofo S em inglês é sempre traduzido em português com a preposição de, Paul's de Paulo, Mary's de Maria, my parents de meus pais. É muito importante que você tenha bastante clara neste momento a noção de adjunto adnominal restritivo. Trata-se de um termo acessório da oração que serve para restringir ou especificar um nome ao mesmo tempo que ele completa o sentido. Esse termo vem sempre indicado pela preposição de e muitas vezes expressa a ideia de posse, perfeito? Só mais uma coisa que eu gostaria de adicionar é que os termos de uma oração podem se superpor uns sobre os outros. Isso quer dizer que o adjunto adnominal restritivo pode, por exemplo, aparecer dentro do sujeito, dentro do objeto direto, dentro do objeto indireto e assim por diante. A existência de um não afeta a existência do outro, mas retomaremos a esse assunto na última parte desta lição. Veremos agora a denominação de um novo caso. Mesmo sem conhecer ainda a definição precisa de caso, você me prometeu nas aulas anteriores que sempre manteria em mente as seguintes associações. Nominativo é o caso do sujeito. Acusativo é o caso do objeto direto. Dativo é o caso do objeto indireto. Pois bem, diremos agora que o adjunto adnominal restritivo também possui um caso próprio em latim. E esse caso recebe o nome de genitivo. Isso porque genitivus, em latim, significa de origem, de nascimento. É como se o adjunto adnominal restritivo estivesse ligado intrinsecamente ao termo que ele complementa. Daí a origem do nome.
Em inglês, aquele apóstrofo S expressa o que conhecemos como genitive case ou possessive case, caso genitivo ou caso possessivo, pois, como vimos, o adjunto adnominal restritivo geralmente encerra a ideia de posse, tanto em inglês quanto em latim. Se você já estudou alemão ou russo, também está habituado a essa nomenclatura. Muito bem. É com a apresentação do caso genitivo que encerramos a 7ª parte de nossa segunda lição. No próximo vídeo, introduziremos o 5º e penúltimo elemento básico que podemos encontrar em uma oração, que é o adjunto adverbial. Estarei ansioso para encontrá-lo por lá. Se tiver alguma dúvida, crítica, sugestão ou comentário de qualquer natureza, não deixe de postar sobre este vídeo ou então envie um e-mail para augusto.alexmarcelo@gmail.com. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Gracias!